estamos depois do meio-dia. O meu nome é Ana Filipa e foi-me pedido para vos orientar aqui os nossos convidados jovens neste painel sobre a apresentação da leitura que eles fizeram sobre o plano pastoral. O objetivo que nos foi proposto foi que todos nós lêssemos o plano pastoral, pudéssemos interpretá-lo como jovens envolvidos que somos, nos grupos e na vida das nossas comunidades paroquiais e não só, de modo a podermos apresentar neste momento algumas perspectivas, também fazermos uma leitura daquilo que foi o próprio caminho percorrido por cada um de nós e depois podermos lançar alguns objetivos, perspectivas que nós temos sobre aquilo que são os jovens de hoje com quem trabalhamos e tudo mais. Eu gostava de apresentar, portanto, a apresentação vai ser feita nos três objetivos, nos vários dinamismos, por duplas. Portanto, nós temos um slide que acompanha cada uma destas partes. No primeiro dinamismo, apresento já a Ana Ferreira, que vem da Unidade Pastoral do Coração de Sicó, Paróquia de Santiago da Guarda. É o elemento mais novo deste painel. Estudante de Engenharia Biomédica, está no segundo ano da faculdade, faz parte do grupo de acólitos e de leitores na sua comunidade, pertence também ao movimento Mensagem de Fátima e, recentemente, com a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, faz também parte da equipa de coordenação da COT São João Paulo II. Portanto, damos as boas-vindas à Ana Ferreira, que nos vai apresentar a sua leitura sobre o primeiro dinamismo com a Ana Saraiva, que virá a seguir, e depois eu oportunamente também apresentarei. Então, bom dia a todos. Tal como a Filipa mencionou, o meu nome é Ana Ferreira. Desde que me lembro que a Igreja tem estado presente na minha vida, inicialmente como mera participante na Eucaristia, depois lá está, juntei-me ao grupo de acólitos, grupo de leitores, faço parte da secção juvenil do movimento Mensagem de Fátima e recentemente aceitei o desafio de pertencer à equipa de coordenação da organização das Jornadas Mundiais da Juventude. Todas estas vivências e a pertença a todos estes grupos me moldaram bastante como pessoa e fazem-me estar aqui hoje também para reforçar a importância que é o envolvimento dos jovens na edificação da Igreja. Tal como tem estado a ser falado, é uma realidade que todos nós estamos cientes, peço desculpa, da presença cada vez mais rara dos jovens na Eucaristia e aparecerem sobretudo em atividades, em envolverem-se, e sendo cada vez mais frequente o seu abandono após a conclusão do seu percurso catequético. Todas estas problemáticas foram bastante abordadas no plano pastoral, que visa que a nossa voz é importante, a voz dos jovens é importante e válida aos olhos da Igreja. Por vezes os jovens pensam que isso não é verdade, que as suas opiniões não são tidas em conta ou que talvez não sejam validadas aos olhos da Igreja, como foi falado, que provavelmente procuram mais a validação ao nível do seu grupo de amigos. No entanto, lá está, este plano pastoral vem visar que isso não é verdade, que a presença juvenil é muito importante e sendo ela ativa, ou seja, devemos chegar lá, mostrar-nos, tentar nos envolver, perceber o que é que achamos que deve ser alterado e a comunidade em si também tem que estar aberta a receber-nos e a ouvir as nossas opiniões e perspectivas, que muitas vezes acabam por não ir de encontro, mas por vezes por motivos que são um bocado insignificantes e que são facilmente contornados. Simplesmente temos que chegar e fazer-nos ouvir. Lá está, este plano pastoral, no contexto na presença de jovens na edificação da Igreja, quer fomentar o sentimento de pertença,
ir ao encontro dos jovens, tentar perceber a sua realidade, que muitas vezes é um bocado distante, tentar perceber o porquê do afastamento, o porquê de, depois de concluírem o seu percurso, acabarem por não comparecer, e basicamente ouvirem-nos. O que eu acho que é realmente importante fazer é chegarmos ao pé dos jovens e questioná-los o porquê de não participarem, o porquê de não estarem num grupo de jovens, porque é que não aparecem nas atividades, tentarem aparecer, desafiá-los a aparecerem, a fazerem-se ouvir, a desafiarem-se a si próprios e a tentarem buscar em si este sentimento de pertença e de sentirem que fazem parte de algo que é maior do que todos nós, sentirem-se acolhidos, chegarem a outros jovens e fazerem-nos também sentir bem-vindos e acolhidos na nossa comunidade. Se não existem grupos de jovens nas paróquias, por que não? Tentar averiguar porquê. Se não há verdadeiramente interesse por parte dos jovens ou simplesmente ainda não foi tomada essa iniciativa, tentar juntar os jovens e fazê-los debater acerca dos temas que os fazem vibrar e os fazem tentar tornar o mundo um local melhor. E lá está, como foi falado, os jovens atualmente têm uma forma de ativismo um bocadinho diferente. No entanto, eu acho que devem tentar ser validados e mostrar-nos que sim, é válido, que sim, devemos juntar-nos e falar sobre os temas e apresentar-nos a nossa perspectiva. E é isso, obrigada. Agora, de São Martinho, recebemos a Ana Saraiva, estudante, acho que já concluiu a medicina, certo? Está agora a fazer a especialidade em Coimbra, faz parte da comunidade do nosso seminário, principalmente no percurso vocacional ao Caminho de uma Luz, correto? E fez parte do grupo de jovens Sálidos, e agora com ela vamos ter também uma reflexão sobre o primeiro dinamismo. Obrigada, bom dia. Desde já, eu quero dizer que ainda não estou a tirar a especialidade, portanto não me façam perguntas, porque estou a estudar para o exame, portanto ainda estou um nível abaixo, mas pronto. E então convidaram-me para vir falar um pouco sobre este ponto e eu estive a pensar um pouco sobre todo o que foi o meu percurso. E acho que gostei muito da partilha do Dr. Alfredo Teixeira, não sei se estou a enganar ou não, acertei, estava atenta. E eu gostei muito e pensei, a minha realidade, quando eu nasci, eu acho que as primeiras palavras que eu disse, pronto, deve ter sido algumas que a minha mãe de certeza que sabe, mas outras foi rezar. Desde que me lembro, eu à noite adormecia e rezava. Aos domingos ia à missa com a minha família. E percebi na faculdade que a minha realidade e a realidade dos meus amigos mais próximos, até então, não era assim tão global. E eu percebi na faculdade que havia muitas pessoas que nem era não conhecer. E envolver os jovens na edificação da igreja, envolver os jovens numa coisa que se calhar eles nem conhecem, é um bocado já, olha, vamos envolvê-los, mas em quê? Eu acho que eu percebi-me disso ainda mais quando este ano, em conversa com uma amiga minha, que ela crismou-se e batizou-se este ano, e ela tem 21 anos. E porquê é que ela decidiu fazer isto? Há 3 anos ela decidiu, pelas redes sociais, que nem sempre são más, descobriu o que era a Missão País, que não sei se todos conhecem, mas acho que é um projeto engraçado, que os jovens podem não ser religiosos, mas depois deparam-se com orações e podem ir ou não às orações. E ela, os pais não são religiosos, nunca incentivarem a tal, e ela, por ir à Missão País, fazer voluntariado, conheceu Deus dessa maneira. Eu acho que isto que é global e pronto, que é um projeto a nível nacional, acho que era interessante as paróquias desenvolverem mais projetos, não tão intitulados como vamos fazer refeições e assim, mas eu sei que é difícil mudarmos as estatísticas, mas podemos ser um bocado ambiciosos e se calhar, não digo aumentar de 50% para 90%, mas
só esta pessoa, que eu sei que a nível nacional isto aumentou, não deve ter sido ela a única, mas valeu a pena ela conhecer Deus. E é muito engraçado quando eu lhe perguntei assim, então mas o que é isto de conhecer a Deus? Explica-me lá de uma pessoa que antes não conhecia, agora conhece. E ela disse-me assim, sabes, é que os religiosos têm um poder que não entendem, que é, uma vez por semana, nem que seja uma vez por semana, as pessoas que realmente querem vão perdem uma hora da sua vida reunidas a uma mesa, todas com os seus problemas, com a sua bagagem atrás, para ouvir um amigo, que é um amigo comum de todos. E nós não sabemos o que é que cada pessoa leva, mas naquele momento, mais ou menos a rezar, porque todos nós temos dias em que rezamos mais ou menos, mas estamos todos a pensar no mesmo, a ouvir a palavra do nosso amigo. E eu acho que esta simplicidade, para mim sempre foi banal, todos os domingos sempre foi banal isto, de uma pessoa que antes não acreditava nem conhecia e agora conhecer é extraordinário. E é isto, eu acho que mais do que números, eu acho que é bom termos novos religiosos que realmente acreditem, que não é só para aumentarmos os números, porque estatísticas são os matemáticos. E eu acho que é isso que é essa questão. E então, envolver os jovens é preciso conhecer. E como é que vamos envolvê-los? Lá está, é dar testemunhos, é tirá-los do sofá, que é, por exemplo, fazer este tipo de voluntariados que se calhar inicialmente era porque o amigo vai, ou porque eu até gosto de fazer o bem e porque há pessoas boas fora da igreja, e porque eu gostava de ajudar, e saíram do sofá e surgiu esse tema, surgiu a religião, e acho que é uma maneira de os puxar também. E saberem que pertencem, como é que vamos saber, um dos tópicos é saber que são uma presença desejada e protagonistas da ação da Igreja. Acho que a Igreja tem pessoas, os jovens não tão jovens, não quero dizer os mais velhos, mas os jovens não tão jovens, já estão há muito tempo na Igreja, sabem perfeitamente o que é que acontece, o que é possível, o que é impossível fazer na Igreja, mas precisam de ideias e precisam também de pessoas, porque os jovens são aquela força, supostamente, que agora nem tanto porque custa-lhes mais sair do sofá, mas que também querem, eles conseguem exercer as coisas. E então, acho que trabalhar em conjunto os jovens com os não tão jovens é a melhor maneira, porque é tal história, não sei se do príncipezinho, que é nós olharmos para uma imagem e vermos um chapéu, os não tão jovens veem um chapéu, e os outros veem um elefante numa cobra. Uma cobra comeu um elefante. Ambos podem estar certos e vamos trabalhar para fomentar esta ideia, que todos podem estar certos e todos podem trabalhar para tal e podemos apresentá-la, esta ideia, assim. Eu acho que é perceber que, desde que o que é o nosso objetivo, que é pertencer à Igreja tal e qual como ela é, não pelos números, não pelas coisas, mas porque sabemos que é bom, porque sabemos que este nosso amigo, ser cristão é bom, quando o nosso objetivo for sempre este, quer sejamos mais jovens ou menos jovens, eu acho que isto vai resultar, e não em lutas de poder e em lutas... Quando o objetivo é único, acho que tudo pode resultar. Eu não queria alongar muito, não sei se estou a alongar, e eu queria ter a certeza que só queria tocar mais num ponto, que é, às vezes, corremos o risco de achar que os jovens têm que ter tempo para tudo. E eu acho que nós conseguimos perceber quando é que os jovens estão empenhados nas coisas e estão a dar tudo, e quando é que não. E eu acho que estar presente nos poucos tempos, às vezes é mais do que dizer estou totalmente disponível. Eu acho que falta, se calhar, às vezes nos jovens, é o sentido de compromisso e responsabilidade, que acho que todos os menos jovens acham que é essencial. E eu compreendo perfeitamente este ponto. É essencial o compromisso e estar lá, e estar presente e dar as ideias. E, portanto, acho que nós todos temos que aprender, todos aprendemos todos os dias alguma coisa. Claramente que os jovens têm que aprender muito mais com os não tão jovens, mas
é este trabalho entre ajuda com um objetivo único e simples, não é com outros objetivos subentendidos. Eu acho que é um bocado isso que eu queria trazer e espero não ter alongado muito. Obrigada, Ana. Agora, relativamente ao segundo dinamismo, vamos avançando nos slides também, que vamos acolher o nosso colega João Vidal, o único rapaz do painel, que vai dar aqui uma boa representação. Vem de Soure, é engenheiro eletrotécnico, faz parte também da Associação de Jovens de Soure, coordenador do COT Cicó e membro da equipa dos Convívios Fraternos. Ele, na nossa primeira reunião que tivemos juntos, deu-nos uma boa notícia, uma notícia nova na vida dele, tinha semanas, e ele vai dar também agora para vocês terem a honra de ouvir da boca dele, que é com muita felicidade que o diz. Portanto, João. Então, bom dia a todos. Primeiro dizer que sofro de ansiedade e estou em plena crise neste momento. Dizer sim, eu só aceitei porque sabia que no painel iam estar médicos e uma psicóloga e foi mais seguro. Só alertar para o facto de se eu desmaiar, puxem-me só para o canto para não estar aqui a criar mau ambiente. E pronto. Então eu chamo-me João Vidal, tenho 27 anos, pertenço à paróquia de Soure, onde faço parte da Associação de Jovens de Soure. Sou engenheiro eletrotécnico, neste momento desempenho funções como programador na EDP. Tal como será abordado aqui hoje acerca do discernimento vocacional, também eu tenho feito o meu e infelizmente dá um mês para cá que decidi ter um namoro de 7 anos e decidi terminar um namoro com a Ana Jorge e passei a ser noivo dela. Ana, a parte do infelizmente estava a brincar. Mas pronto, vamos àquilo que me trouxe aqui hoje, que é falar sobre o tema de proporcionar aos jovens um encontro com Jesus Cristo, que é o segundo dos 3 grandes objetivos do plano pastoral. No entanto, achei que não o poderia fazer sem, no fundo, contar um bocadinho aquilo que foi o meu testemunho. Um bom ponto de partida é contar-vos como é que surgiu este primeiro anúncio. Então, eu fui batizado com 1 ano de idade e fiz toda a minha catequese na paróquia de Soure até aos 12 anos e desde muito cedo que sempre senti uma presença muito forte de Deus. Eu estou a gostar de ver as vossas caras a acreditarem em tudo isto. Isto é tudo mentira. Estou a brincar. A verdade é que eu não, apesar dos meus pais e do fundo de toda a minha família assumirem que acreditam em Deus, a vivência de fé não faz muito parte dos seus dias, e isto aliado ao facto dos meus pais terem tido 2 trabalhos, trabalhavam durante a semana e trabalhavam ao fim de semana, eu acabei por não ser batizado. Mas então como é que eu me encontrei com Deus? A minha caminhada de fé foi praticamente inexistente até aos meus 18 anos e resumia-se a pequenos desabafos à noite no meu quarto em alturas de maior aflição. No entanto, sabia da existência do grupo de jovens de Soure, porque parte dos meus amigos fazia parte deste grupo. E eu ficava deslumbrado ao ouvir as dinâmicas e todas as atividades que iam existindo no grupo e generalizando havia qualquer coisa diferente deles, uma alegria, uma confiança no olhar e uma capacidade de comunicar sem receios. Por isso esta ideia de pertencer ao juvenil
a Associação de Jovens de Sor sempre foi uma ideia muito presente, mas a falta de coragem não me permitiu arriscar. Até que em 2011 soube que iriam decorrer as Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, e soube pelos meus amigos e também soube pelas aulas de moral, e lembro-me perfeitamente daquele dia. Lembro-me de sentir uma luz vinda do céu a iluminar-me e uma voz no meu interior a dizer: vai e avança. É errado, não senti nada disto, mais uma vez. No fundo, não fazia a mínima ideia do que era isto das Jornadas Mundiais da Juventude. E decidi me inscrever, sendo muito honesto, porque os meus amigos também já se tinham inscrito. E assim foi. Este foi o meu primeiro sim cego. Decidi arriscar e sair da minha zona de conforto. Por muitas palavras que utilizo, não consigo descrever na totalidade o que senti com aquela experiência. Sentia que aqueles 2 milhões de pessoas, apesar de todas as línguas, culturas, de países diferentes, falavam uma língua universal, a língua do amor de Deus. E como a experiência de primeiro anúncio, tive a oportunidade de contactar com uma igreja gigante, viva, que eu desconhecia existir. Vindo lá cheio de alegria e cheio de questões também. O que é que aconteceu aqui? Será que foi alguma coisa que eu comi ou bebi? E com uma que me ia martelando na cabeça: então, e o que é que eu faço agora? A partir dali, vim para a minha paróquia e comecei a ir à Eucaristia domingo após domingo, e num desses domingos cheguei a casa com uma ideia e pedi à minha mãe que me batizasse. Ela ficou contente, mas disse que não podia aceder a este meu pedido, que isto tinha que ser com o padre, e então assim foi. Decidi que estava na altura de me batizar, e a 4 de abril de 2012 batizei-me. Pouco tempo depois achei que era a altura de confirmar este meu sim a partir do sacramento do Crisma. Devo confessar que foi fácil confirmar algo tão recente, e então o Crisma seguiu-se outro sim cego, o do convívio fraterno, a convite do Padre José Cunha, que é o pároco da nossa paróquia, e ali tive outra oportunidade de me encontrar comigo próprio, com Deus e com os outros. E expressões como amor gratuito e Deus ama-te tal e qual como tu és passaram a ganhar outro significado. Sem dúvida que Deus estava a bater à minha porta cada vez que me foram dirigidos estes desafios. Eu era um modelo de jovem que, numa primeira análise, já tinha perdido a oportunidade de ser desafiado pela minha idade e na existência de caminhada. No entanto, a ousadia e a capacidade de aceitação de outros fez com que eu conhecesse Deus e que fosse aprofundando esta minha relação com Ele. Neste sentido, tal como é proposto no plano pastoral, é essencial dirigir aos jovens propostas de primeiro anúncio, e a todos os jovens. Não me refiro só aos jovens que têm uma caminhada dita convencional, que andam na catequese ou andam em grupos de jovens, mas também há aqueles que nunca tiveram a oportunidade de contactar com a nossa igreja, e por isso é tão importante ir até às periferias. Em julho de 2013 passei finalmente a fazer parte do grupo de jovens, a convite de 2 amigos meus que já faziam parte da organização. Eles convidaram-me a ir ao acampamento, que é a grande atividade do juvenil, e foi mais um sim cego, mas este sim foi um sim de crescimento na fé, porque já não caminhava sozinho, caminhava em grupo. Voltei a sentir fortemente a presença de Cristo, e eu fiz esta experiência, vocês não sabem, mas quem vai pela primeira vez tem
12, 13 anos, anda no 7º e 8º ano, e eu fui com 19, portanto fui caloiro com os meninos de 12 e 13 anos, e esta relação com este grupo foi-se intensificando, fui criando amizades incríveis lá, uma muito em especial, a Ana, e fui crescendo, e a minha relação com Deus também foi se tornando mais profunda. E os meus sims, do nada, deixaram de ser cegos, alguns deles, e passaram a ser maduros, porque não deixei de estar à espera que Deus batesse à minha porta e passei eu a criar oportunidades para escancarar a minha porta para que Ele entrasse na minha vida. E assim foi, seguiram-se mais sims maduros, mais acampamentos, Missão País, como já foi falado aqui hoje, a peregrinação a Santiago, TZ e umas quantas outras. E apesar destas grandes experiências de fé serem essenciais, a minha caminhada não se resume só a elas. O colocar Deus no meu dia-a-dia, por meio da oração, da Eucaristia, da minha relação com os outros e especialmente com o juvenil, ajuda-me a ter uma relação coesa com Ele. E esta relação de intimidade ajuda-me a balancear o que há de bom e de mau nos meus dias e ajuda-me a nortear a minha vida. Por isso, a minha fé não é saciada com grandes quantidades de litros de água, destas grandes experiências que fui vivendo, mas a cada dia há uma oportunidade de ir saciando com pequenas quantidades de água. Assim, tal como o plano pastoral nos propõe relativamente ao dinamismo do crescimento da fé e da oração, considero essencial a criação de espaços e oportunidades para que todos os jovens se possam encontrar e aprofundar a sua fé e para que Deus possa fazer parte do seu dia-a-dia, e principalmente que não existam duas igrejas, a dos mais velhos e a dos mais novos, mas que todos sejam incluídos e acolhidos nas dinâmicas da igreja, porque se uns conseguem trazer este testemunho e esta experiência e esta caminhada longa, talvez outros consigam trazer esta alegria que tanto é precisa e esta dinâmica que tanto é precisa para caminhar. Assim como os sims de outros e os seus convites me ajudaram a conhecer Cristo e me ajudaram a crescer na fé e na relação com Ele, acredito também que os meus sims têm influência nos outros e por isso também são sims de serviço. Acredito também que todos estes meus sims cegos que eu vos fui falando e o meu testemunho possam influenciar outros a arriscar. E é com esta perspectiva que hoje me levanto do sofá, com a perspectiva de levantar outros também que queiram caminhar. E eu acho que esta é a nossa função como igreja e que nos é proposta muito concretamente no plano pastoral. Possamos todos crescer e continuar a encontrar-nos com Cristo e que possamos ser instrumentos de Deus na altura em que damos o nosso sim e que tocamos outros a darem também estes sims cegos. Eu vou concluir com um cântico simples, se me permitirem, mas que tem uma mensagem forte e que resume um pouco daquilo que eu fui dizendo até aqui e que é a nossa missão para proporcionar a muitos o encontro com Cristo. Eu queria só pedir que a minha voz não ajuda muito, e então, assim que se aperceberem, está ali depois, assim que me puderem ajudar, eu agradecer. Se for possível. Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não ser eu quem fala, mas só tu. Eu quem fala, mas só tu.
só Cristo em mim. Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não sei eu quem fala, mas só tu. Eu quem fala, mas só tu. Só Cristo em mim. Obrigado. E agora vamos continuar um bocadinho dentro do mundo da música, porque quem nos vem apresentar a próxima reflexão é a Mariana Martinho. Eu estou aqui a dar voltas à cabeça, mas eu penso que foi o teu grupo que ganhou o Festival da Canção Diocesana. Portanto, estamos mesmo no encontro com Jesus, estamos entre a música. A Mariana vem de Tábua, é estudante de Medicina, no 3º ano, faz parte do grupo de jovens Baruch, de Tábua, é coordenadora, faz parte do STPJ e é coordenadora no STPJ, e também parte da equipa de animação da COT de Jolitá, é a COT que tem o nome que eu mais gosto, de Tábua e Oliveira do Hospital. Bom dia. É um grande prazer para mim hoje estar aqui e poder, de alguma forma, já estar a pôr em ação este plano pastoral, que é promover o envolvimento dos jovens, e, portanto, estamos aqui, os jovens, envolvidos na reflexão e na leitura do plano, e também neste dinamismo do encontro, em como nos encontramos jovens e igreja para rezar e pensar este plano. Pronto, eu queria só que pudessem passar os diapositivos, por favor. Começo com este diapositivo que diz "This is it", ou seja, é isto, porque acredito mesmo que este objetivo é crucial, é muito importante, sendo que me foi na minha vida pessoal e vejo e sinto ser também nos jovens com quem me encontro, com quem converso e com quem me tenho cruzado no meu grupo de jovens, mesmo em assembleias de jovens que no secretariado. Se puder passar. Exatamente. Eu queria pegar aqui nesta frase de Santo Agostinho que diz: só se ama aquilo que se conhece, porque realmente é só conhecendo Deus e encontrando-se com Ele que nós o podemos amar. Eu penso isto um bocadinho como se fosse aquela lógica do amigo. Portanto, nós temos um amigo que tem um amigo de quem gosta muito e que fala muito bem dele, não é? E nós, claro, vamos ficar com uma ótima impressão desse amigo, não é? Que gostávamos muito de o conhecer e que vamos ficar com uma boa impressão, mas até o conhecermos não vamos experienciar e sentir essa amizade e poder amar esse amigo do amigo. Só quando encontramos com ele e realmente o conhecemos e falamos e pronto, e o podemos amar. E portanto, é nesse sentido que eu acho que este objetivo é importante. E foi também muitas vezes reforçado e sublinhado, como eu dizia, em assembleias de jovens, e portanto este testemunho que eu vos dou não é meu, mas é de muitos jovens com quem me tenho encontrado. Pronto. Agora, relativamente ao como é que isto se faz e, portanto, que aspectos é que podemos pegar para nos encontrarmos com Deus e de que forma. Portanto, eu acho que este encontro pode ter vários aspectos. Pode ser um encontro, é um encontro que é meu com o Pai, e é um encontro que também é comunitário, também é com o outro. E, portanto, num dinamismo mais de encontro pessoal, penso isto mais no âmbito da oração, que também é um dos dinamismos deste objetivo. O momento de oração, portanto, promover
que os jovens possam rezar e possam, no seu íntimo, encontrar Deus, considero muito importante. Sinto que nem sempre é permitido isso aos jovens e é disponibilizado isso aos jovens. Como vimos, os jovens preferem muito mais fazer e estar ativos, talvez, do que rezar, mas acho que não devemos ter medo de pôr os jovens a rezar, de fazer os jovens rezar e de deixá-los perguntar, deixá-los questionar e portanto, quebrar todas as barreiras que possam ter em volta da oração para que a possam depois viver e experienciar. Porque considero que é neste momento de silêncio que o encontro de Deus, com Deus, se dá profundamente, como já ouvimos falar em projetos como a Missão País, em retiros ou em peregrinações. É muito nestas experiências que os jovens encontram a oração, claro que também na Eucaristia, claro que também no seu dia-a-dia, mas é quando se dá essa disponibilidade aos jovens de rezar e se oferece esse momento de oração que eles muitas das vezes encontram Deus no seu íntimo e, portanto, se apaixonam por Ele. Depois do encontro com os outros, com o próximo, eu vejo isto muito mais num aspecto comunitário e eu própria, na minha experiência pessoal, ao experienciar momentos de voluntariado, como foi a Missão País, ou mesmo em campos de férias, poder ir ao encontro do outro e dessa forma encontrar Deus no outro e eu própria encontrar Deus em mim ao fazer o bem ao outro, penso que também é um outro aspecto prático de como o encontro com Deus pode existir. Como ele próprio diz, fazendo ao mais pequenino que a mim me fazes, portanto é nós irmos fazendo ao outro e é aí que o estamos a fazer a Ele e que o estamos a encontrar. E depois, para além deste aspecto comunitário, a parte do testemunho e de encontrar outros jovens com uma caminhada já formada, pronto, claro que a caminhada está sempre a acontecer, mas portanto, haver uma partilha entre jovens, uma conversa, um encontro entre jovens, não é? Considero também muito importante e também me foi muito importante pessoalmente, e é cada vez que ouço outros jovens a falar sobre a sua caminhada, perceber como Deus atua na vida deles e como pode também atuar na minha. E um outro aspecto que também vou reforçar mais à frente é o de não ser só uma conversa de jovens para jovens, mas uma conversa de igreja. Acho que definirmos este plano e toda a igreja de jovens para jovens e de mais velhos para mais velhos não faz sentido. Os mais velhos também foram jovens, os jovens serão mais velhos, há todo um diálogo e um crescimento que podemos ter uns com os outros e, portanto, também é super importante, acredito e sinto e vivo, quando ouço testemunhos de pessoas mais velhas que também tiveram toda uma caminhada que também me ensinam muito. Depois, queria passar à frente e, neste aspecto, fazer um pequeno parênteses, se calhar relativamente a um trajeto muito específico da juventude, que é a caminhada catequética. Se calhar é um grande desafio que nós encontramos, porque mais tarde, se calhar depois quando na faculdade são encontrados alguns momentos de experiência, ou quando o próprio jovem já tem capacidade de decisão e ao encontrar outros jovens que já viveram outras experiências e também querem experimentar, na caminhada catequética não é bem assim. Portanto, somos nós a oferecer um bocadinho aos jovens o que existe e o que conhecemos para que eles possam experimentar. Então aqui eu acho que alguns aspectos são o ouvir os jovens e não ter medo de que eles digam o que desejam, como já tínhamos falado antes, mas também que eles questionem, que eles peçam, que não seja uma escolha nossa para lhes oferecer, mas que eles nos peçam e nos falem a nós. Depois, esta questão do formar, eu pessoalmente sinto que, pelo menos na minha localidade, é um bocadinho isto que acontece. Muitas das vezes, como existe um bocadinho de falta de pessoas que queiram estar próximos dos mais novos e ensinar os mais novos, acabamos por escolher as que existem e se calhar não lhes dar a formação ou capacitar estas pessoas que depois vão formar outros
o suficiente. Portanto, acho que esta formação de quem vai formar, portanto, sejam catequistas, sejam animadores de grupos de jovens, esta formação é realmente importante para que depois a formação dos mais novos seja também bastante sublinhada. Não digo isto só na questão do que é ensinar, portanto, em termos de conteúdo, mas mesmo, como digo, na questão de experiências que são proporcionadas aos jovens e mostrar a quem depois vai mostrar aos mais pequenos o que é que existe e o que é que podem disponibilizar aos jovens de experiências de encontro. Depois este mostrar, portanto, era como eu dizia, promover o encontro dos jovens com Deus eles próprios e mostrar mais do que dizer. Desafiá-los, como também falámos muito no dinamismo, no objetivo de envolvimento, portanto, é quando desafiamos os jovens e lhe damos a capacidade de atuar, que eles também se encontram muito com Deus, não é? E depois têm esta vontade e se sentem úteis e necessários à Igreja. E depois, no fim, esta questão da partilha de catequistas com jovens com jovens, portanto, haver uma conversa e um diálogo entre todos. Isto também porque queria também fazer aqui uma ressalva que também foi muito sublinhada antes, que é o facto de catequese portanto, e a Igreja competir, com muitas aspas, mas é um bocadinho isto. Isto foi uma reflexão que retirei da Assembleia de Jovens que tivemos e que para mim faz todo sentido. É como a catequese e a Igreja compete hoje com tantas atividades que os jovens têm ao seu dispor. E, portanto, eles para estarem e para sentirem que faz sentido estar, ou seja, só estão quando lhes faz sentido estar. Só estamos quando nos faz sentido estar e se os jovens vão à Igreja e estão lá, é porque tem que fazer sentido. E como é que faz sentido? É porque existe um Deus que eles conhecem e que não é só ir por estar, mas é ir porque no seu íntimo sabem que faz todo o sentido ir e que lhes acrescenta ir. Pronto, aqui trago algumas imagens de momentos pessoais em que senti este encontro e que são muito exemplo de um outro aspecto que eu quero falar, que é os jovens, e penso que toda a gente sente muito Deus na alegria e na festa esse é um profundo encontro, não é? Sentir-se puramente bem e puramente feliz é um profundo encontro com Deus. Eu pessoalmente fui sentindo Deus sem saber que era Deus através muito destes aspectos, que foi através da música, como nos festivais da STPJ, ali é uma imagem do último festival, ou nos campos de férias, ou mesmo no meu grupo de jovens, em que aqui tivemos, esta aqui é uma imagem muito concreta de um dia em que promovemos uma atividade de louvor, em que cantámos, tínhamos a igreja repleta de jovens da catequese e do grupo, e portanto foi um momento de pura festa, de puro louvor, e portanto eu sinto muito Deus e sinto que os jovens sentem muito Deus e podem sentir muito Deus em momentos em que não é necessário dizer isto é Deus, mas em que a profunda alegria e a profunda felicidade que se sente, depois eles vêm a perceber, ok, isto é Deus e Deus é este amor, é esta alegria que eu estou a sentir. Foi muito assim a minha caminhada, é muito assim a minha experiência e humildemente acho que deverá ser a experiência assim de todos os jovens. Passar o diapositivo. Aqui recordo outra vez aquela ideia que falei há pouco, de como o diálogo não deverá ser de jovens para jovens. Também é importante esse encontro de alguém que é mais parecido comigo ou que está mais próximo da minha realidade, mas muito, para mim, importante e considero que deverá ser importante esta ideia de que somos todos um e, portanto, a Igreja é una, não deverá haver separações de quem é mais velho, novo, alto, baixo. Somos todos um e temos todos tanto para partilhar uns com os outros. Este plano é para todos e de todos, e todo o diálogo que deverá haver e todo o encontro que deverá haver, que seja também de todos para todos. O que é que eu tenho mais a dizer? Aqui é um aspecto também concreto de como encontrarmos com Deus.
é que não haja outra vez uma barreira, uma separação entre o que é a vida, portanto, seja política, social, comunitária, e o que é a vida religiosa. E, portanto, acho muito importante também que, quando se fala de Deus, seja falar também sobre tudo o que é social, tudo o que é político, tudo o que é da vida atual. E, portanto, que na catequese, que nos encontros que sejam religiosos, também se fala de alterações climáticas, também se fala de outros aspectos sociais que sejam também igualmente importantes, e ver isso à luz do Evangelho, à luz de Deus. Como nós temos um exemplo tão prático, o Papa Francisco, que está muitas vezes e que sublinha tantas vezes tantos aspectos da vida à luz do Evangelho e à luz de Deus. Pronto, estes são os 3 dinamismos deste objetivo, que eu também já fui abordando. Portanto, este primeiro anúncio, que seja este encontro de jovens e de igreja, para falar, para não haver barreiras e não definir barreiras de quando os jovens têm dúvidas, ou de quando os jovens não sabem, ou de quando os jovens não querem, por vezes, ou não sentem a necessidade, e abordá-los e conversar sobre e esclarecer o que podemos esclarecer, e, portanto, haver uma naturalidade e uma partilha de experiências pessoais e de pensamentos, pronto, que seja uma conversa aberta. Depois deste crescimento na fé, haver esta partilha, não é? Em grupo, e, portanto, haver esta conversa de temas, sejam eles mais direcionados com a vida social e política, sejam eles direcionados com a vida, a experiência de Deus pessoal, e, por fim, a oração, que considero também um aspecto muito importante, que muitas vezes talvez não seja atentado para os jovens, e pensamos ele para pessoas mais velhas, mas que os jovens têm toda a capacidade de rezarem. É importante esclarecermos e mostrarmos o quão natural é e o quão possível é, e oferecermos essa oportunidade de os jovens se encontrarem com Deus no seu íntimo. Pronto, acho que é isto. E obrigada. Ora bem, agora para a apresentação do último dinamismo, do terceiro dinamismo, que tem a ver com o desenvolvimento vocacional, eu peço uma especial ajuda ao nosso anjo da guarda aí de cima para poder passar, em vez do PDF, para o PowerPoint, se fizeres o favor, porque as imagens vão aparecendo em tempo. Pronto, dito isto, apresento a Bárbara, que é o nosso jovem com mais experiência no painel, e que traz com ela também o elemento na Assembleia mais jovem que existe aqui, é mesmo fresquinho. A Bárbara é casada com o Tiago, que está a fazer suporte ao elemento mais jovem na Assembleia. Olá! A Bárbara é psicóloga, trabalha dentro da área da pastoral da saúde, é psicóloga e formadora, trabalha dentro da área da pastoral da saúde nas Irmãs Hospitaleiras em Condeixa, no contexto da saúde mental, e faz parte do comitê organizador diocesano, em específico dentro da área das famílias de acolhimento. Portanto, agora acolhemos a Bárbara. Todos, prometo não demorar muito tempo, também a hora vai avançar e o Xavier já está ali a dar luto ao pai. Portanto, como dizia a Ana, não é? Para além das missões que assumo na paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, no Comitê Diocesano de Transição das Jornadas Mulheres da Juventude, agora a minha missão é aqui ser mãe, e por isso hoje é assim a primeira vez que tento aqui ajustar estas duas missões, não é? Estar aqui presente, mas também estar como mãe, portanto vou procurar ser curta também para não chatear muito os Xavier. Ok, então começava por vos contar uma história, e porque não podemos falar disto que é o discernimento, disto que é conhecer Jesus sem conhecer as pessoas,
Gostava de vos mostrar uma história, e vou pedir aqui para passar o slide, de uma jovem cá de Coimbra. Vamos passar mais um. Uma jovem que nasceu numa família cristã, que cresceu numa paróquia cá de Coimbra, numa comunidade pequenina, que fez o caminho de catequese, deu catequese, pertenceu a um grupo de jovens, esteve envolvida em muitas atividades dentro da paróquia, mas ali no final da sua juventude, portanto, ao entrar para a universidade, começou a sentir que a paróquia deixou de ser o espaço para ela, não se sentia muito acolhida, a maior parte dos amigos também se afastaram, sentia que o padre também não era o mais acolhedor, e isto afastou-a muito, tanto que passou durante os primeiros tempos da faculdade sem qualquer ligação à igreja. Ia à missa de vez em quando, conhecia, volta e meia rezava, mas era um rezar não muito de encontro com Deus, era um bocadinho o fazer por fazer, e sentia, embora muito envolvida em vários grupos da universidade, que fazia muita coisa boa, tinha muita dificuldade em perceber o sentido de tudo aquilo, não é? Era mais um fazer por fazer, mas sem encontrar a fonte e o sentido principal da sua missão. Desculpa, onde está aqui? Ok. Então, ali no último ano de faculdade, passar a próxima imagem, foi desafiada, em primeiro lugar pela sua família, os seus pais que tinham crescido também com uma comunidade de missionários combonianos e que sempre tinham sonhado fazer missão e passar um tempo de missão em África. Foi desafiada por eles, e a si e ao seu irmão, era uma família de 4, a ir em missão, a partir para São Tomé com as Irmãs Hospitaleiras Franciscanas. E isto, que nunca tinha sido um sonho para ela, tornou-se uma experiência que mudou a sua vida. Foi aí que cresceu o bichinho missionário, esta vontade de ajudar de uma forma mais concreta e de fazer parte deste caminho de desenvolvimento destas comunidades que também precisam da nossa ajuda, mas que acima de tudo nos ajudam muito a crescer. E depois de regressar desta experiência, que foi uma experiência curta, de um mês, durante as férias de verão, pensou, pela primeira vez, colocou-se a questão: como é que eu posso ser mais? Como é que eu posso estar mais ao serviço dos outros? E regressou e veio fazer um caminho de formação e discernimento com os leigos para o desenvolvimento, e no final desse ano voltou a partir em missão, nesta fase durante mais tempo, durante um ano, e um ano transformador, de perceber realmente o quanto podemos crescer em comunidade, o quanto estes pilares da espiritualidade, da vida em comunidade, da missão, nos podem tornar-nos mais parecidos com Jesus. E daqui surgiu um novo discernimento. Então agora o que é que Deus me envia? Não é? Não podemos ser missionários em África a vida toda. Ou melhor, podemos, não é? Mas se calhar temos que fazer um caminho de discernimento para lá chegar. E esta jovem sentia claramente que Deus a chamava a algo mais comprometido na sua terra, na sua igreja. E esta igreja onde tinha crescido, esta vida paroquial que tinha vivido e que lhe tinha dado tanto, que era tempo também de retribuir, de fazer mais, de ser mais. Então regressou a Portugal, e esta jovem que já há muito não ia a missas com regularidade, não pertencia à comunidade, envolveu-se em muitos projetos. Na altura, o Grupo Missionário da Diocese cá de Coimbra, uma comunidade de vida cristã ligada à espiritualidade ignaciana, ligou-se também à Secretaria da Pastoral Juvenil, ao STPJ, e foi nestes contextos de missão, onde também, volto a dizer, cresceu, que se voltou a colocar novamente a questão: se calhar é tempo de pensar na minha vocação, pensou esta jovem, se calhar é tempo de pensar a longo prazo a que é que Deus me chama com a minha vida. Que vocação concreta dentro da igreja é que Deus me chama a ter? Qual é o meu lugar no mundo? E desta reflexão, ao iniciar este caminho, que é claramente um caminho de conhecimento de Jesus, um caminho de autoconhecimento também, percebeu que não podia vivê-lo sozinha. Procurou ajuda neste acompanhamento espiritual, um assistente espiritual que a acompanhou, um padre jesuíta, e foi percebendo também neste caminho que não o fazemos sozinhos. Conheceu uma amiga que também estava em discernimento vocacional, foram partilhando muitos dos sonhos, das inquietações que estavam a viver, e a verdade é que ali, ao final de 2 anos, esta jovem conheceu um outro jovem, também em discernimento, apaixonaram-se, começaram a namorar, começaram a perceber que Deus os chamava ao matrimónio e à constituição de uma família, e esta amiga desta jovem foi percebendo claramente que Deus a chamava à vida consagrada, à vida religiosa, e ali, quase ao mesmo tempo, ali com poucos meses de diferença, a jovem de que vos falava, que vivia uma relação de namoro, casou, e a outra jovem entrou no Carmelo, cá em Coimbra.
Porquê é que vos conto esta história? Portanto, esta é um bocadinho da história da minha vida e da história do meu discernimento vocacional. E conto porque, ao ler este plano pastoral e ao ler estas linhas condutoras, senti que muito que aquilo que é proposto agora aos jovens da nossa diocese, tive a felicidade também de o viver e a graça de o viver. E gostava muito também que os jovens o pudessem viver. Como? Então, em primeiro lugar, sabendo que nenhum caminho, não é, da relação com Deus é um caminho feito de perfeição. Há momentos de encontro fortes, mas também há momentos de afastamento, como eu vivi. Há momentos de grande intimidade, mas também momentos de colocar em questão, não é? Será que eu preciso mesmo de Deus? Será que eu preciso mesmo de uma comunidade de fé que me ajude a crescer? Então, em primeiro lugar, e como nos lança o nosso plano pastoral, que este caminho seja um caminho acompanhado. Que haja famílias que acompanhem estes jovens, não é? Que as famílias sejam também sensibilizadas para isto. Que na paróquia existe este acompanhamento. Que exista também o acompanhamento de assistentes espirituais, de pessoas formadas, que podem ser leigas, consagradas, mas que ajudem os jovens a fazer este caminho. Porque, claro que é um caminho em grupo, mas muitas vezes também é um caminho que deve ser algo solitário, ou melhor, feito com Deus, não é? Mas no silêncio da oração, no silêncio da relação pessoal com Deus. E para isto é preciso alguém que nos vá guiando, sem condicionar, não é? Sem apontar caminhos pré-definidos, sem fazer porque sempre se fez. Tinha muitas amigas que sempre tiveram o sonho de casar e ter filhos. Eu nunca o tive. E nesta fase deste caminho acompanhado e de começar a pensar o que é que Deus me chamava, senti que era importante também aqui pensar por que não a vida religiosa? Por que não? E este contacto em missão com tantas religiosas tão felizes e tão alegres, que viviam uma vida de serviço profundo, com verdadeira felicidade, isto também a mim me inquietava. Eu imaginava-me feliz assim. E isto de ajudar os jovens a perceber que há muitas formas de ser felizes e que é preciso realmente um caminho de discernimento profundo para perceber qual é a nossa, qual é que é a nossa vida irrepetível, como diz o plano pastoral. Depois, no plano pastoral também se fala desta expressão ser para os outros. E este ponto importante no discernimento. Claramente na minha história eu consigo reconhecer que foi nos momentos de serviço, em missão, mas também no serviço concreto à Diocese de Coimbra, à minha paróquia, que surgiram as questões mais profundas de questionamento. A que é que Deus me chama? Onde é que é o meu lugar no mundo? Isto não acontece quando estamos sós, acontece claramente quando estamos em serviço, quando já estamos neste movimento de sair do sofá. Portanto, dar aos jovens esta possibilidade de ser com os outros, ser para os outros, é realmente um movimento essencial para promover o discernimento. Depois, um terceiro ponto, que é caminhar com Jesus. Deixar que Jesus nos chame. A vocação é sempre um chamamento, não é? Que nós respondemos. Mas para escutar este chamamento precisamos de caminhar com Ele, de o conhecer, de ouvir a sua voz na nossa história, nas nossas relações, nos grupos em que vamos estando. Portanto, dar tempo para este caminhar com Jesus. E por último, fazê-lo numa experiência de liberdade. Acredito claramente que é essencial esta liberdade exterior e interior para fazer um verdadeiro processo de discernimento. Sem pressões internas, não é? Fazer, como dizia há bocadinho, fazer porque tem que ser, mas também sem pressões externas, principalmente quem nos guia neste caminho, quem nos ilumina, sem condicionar. Ok, então passando para o concreto, vê-se um bocadinho mal o terceiro, mas vou tentar explicar. Portanto, este primeiro, dinamismo, a amizade com Cristo dentro do discernimento, vai muito ao encontro há bocadinho do que a Mariana falava. A Mariana há bocadinho falava desta questão de conhecer e amar, só amamos quem conhecemos, e eu acrescentaria mais um ponto, que é também seguir. Ui, tem um bocadinho de sítio. Ok. Portanto, só seguimos quem amamos, só amamos quem conhecemos. Para este dinamismo de escolher o meu lugar, dar resposta a este meu lugar no mundo, a este chamamento que Deus nos lança, é preciso conhecê-lo em primeiro lugar, ter momentos fortes de encontro com Deus, como já aqui foi muito conversado, para o amar verdadeiramente e depois o seguir. E passando aqui ao concreto, eu acredito claramente que nos movimentos, nas paróquias, é preciso cada vez mais encontrar o sentido do que fazemos. Não fazer atividades só por fazer ou por sempre se fez. Como diz o nosso plano pastoral, em cada atividade, em cada proposta, tornar Cristo o centro.
para que ele seja também o centro da nossa vida. E acho que este caminho até às Jornadas Mundiais da Juventude é um caminho, uma oportunidade muito grande para isto, não é? Em cada atividade proposta, não só nas jornadas, mas também no caminho até lá, ajudar os jovens a conhecer Jesus, a amá-lo, para o seguir cada vez mais. Depois, um segundo. Isto fica tudo fora de sítio, não faz mal. Um segundo, que é o ser para os outros. Pode ficar assim. Pois, o ser para os outros aparece. Posso passar mais um? Experimenta um bocadinho. Está a aparecer em cima, já entendo. Ok, neste ser para os outros, já existe muita coisa que se faz de serviço concreto, de voluntariado, de missão, mas muitas vezes isto não é muito divulgado, ou melhor, há muitos jovens que até procuram experiências destas, mas que têm dificuldade em encontrá-las, ou ainda não foram suficientemente convocados para participar nelas. Então eu diria que apresentar em primeiro lugar, como diz o plano, mas depois comprometer os jovens nestas iniciativas de ação social, que já existem muitas nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos movimentos. Portanto, eu acredito que, antes de mais, na concretização deste objetivo, é criar bolsas de voluntariado, criar momentos e espaços para que os jovens as conheçam estas oportunidades e possam segui-las. Ouvir pessoas com testemunhos concretos que viveram esta experiência, como pessoas que fizeram a missão país e o quanto isto as transformou, isto também tocar outros jovens para que possam participar, para que se possam dar aos outros, porque, mais uma vez, sublinho, não é, que acredito que é na forma como nos damos, neste envolvimento, este movimento de nos darmos e de sermos para os outros, que surgem as questões do discernimento. E, por último, o terceiro dinamismo, não aparece ali, mas que é vocações na Igreja, e que fala da importância deste caminho de discernimento ser um caminho acompanhado. Alguém que nos ajude a conhecer os diferentes caminhos e que nos ajude, que nos guie nesta descoberta, sem condicionar, como dizia há bocadinho. Como podemos concretizar? Então, o plano, de uma forma muito bonita, fala de criar serviços de pastoral e discernimento vocacional locais, portanto, equipas que nos ajudem a conhecer testemunhos reais e felizes de pessoas que abraçaram diferentes vocações, promover workshops vocacionais, e eu incluiria também, acrescentaria também que nestas equipas existissem pessoas com esta vocação e com esta formação para acompanhar outros neste caminho. Portanto, pessoas concretas que conversem com os jovens, que os jovens saibam que elas existem, que promovam um clima de confiança e uma relação de confiança para que os jovens recorram a elas para estes caminhos. E já existem várias iniciativas, mais uma vez, não vamos aqui a reinventar a roda, mas como o serviço da pastoral vocacional, o Caminho de Imaús, que já acompanha jovens neste processo de discernimento, grupos de partilha de vida, como os grupos de Jesus, as comunidades de vida cristã, e tendo sempre esta certeza de que, até agora falei muito da vocação ao estado de vida, não é? Do caminho de discernimento da nossa vocação, de sermos leigos, consagrados, religiosos, casais, pais e mães, mas que este discernimento vocacional não se esgota no estado de vida. Também é sobre o nosso estilo de vida. Como é que eu me comprometo na minha vida cristã, que é também a minha profissão, a forma como vivo a minha vida familiar, as relações de que faço parte. E nisto, ter grupos que me ajudem neste discernimento contínuo, que não se esgota na juventude, na adultez, mas que é contínuo a vida toda, penso que pode ser uma ferramenta muito importante. Portanto, comunidades que me ajudem a rezar a vida, a perceber como é que Deus está nela e a perceber como é que eu posso, a cada momento, ser mais parecido com Jesus. Então, para terminar, isto mesmo é concluir, pedíamos que nesta reflexão falássemos dos nossos sonhos, os sonhos que temos para este plano pastoral, os sonhos que temos para a nossa diocese. E assim, o grande sonho que me vem à cabeça, e como estou a falar deste último ponto do discernimento, sonho mesmo uma diocese que nos ajude nestes caminhos de discernimento, que ajude os jovens a percorrer estes caminhos sem medos, sem o estigma associado, que acredito que muitas vezes ainda está presente. Quando ouvimos alguém dizer que está a pensar na vida consagrada, não é? Parece que ficamos um bocadinho de pé atrás, ou então nem ouvimos, porque a pessoa não o partilha. Não é? E eu acredito, e já o disse há pouco, que este pode ser um caminho, e deve ser um caminho muitas vezes mais solitário, até para ser feito em liberdade, mas que não seja estigmatizado. Portanto, uma diocese que ajude os jovens a percorrer realmente o caminho de discernimento.
que ninguém escolha uma vocação só por escolher ou porque toda a gente faz assim, não é? Casar porque toda a gente casa, ter filhos porque toda a gente tem, mas que todos estes caminhos sejam discernidos e que a Diocese ajude os nossos jovens a fazê-lo. Como dizia uma amiga missionária com muita graça, e foi uma imagem que me ficou muito na cabeça e por isso partilhá-la convosco, é que quando fazemos qualquer caminho de discernimento há que pôr as cartas todas em cima da mesa, não ocultar nenhuma parte do jogo. E ao pôr as cartas todas em cima da mesa é mesmo perceber que podemos ser felizes de muita maneira e que não tem mal que assim seja, é muito bom que assim seja. Mas para pôr as cartas em cima da mesa também é preciso conhecê-las, conhecer os diferentes caminhos, perceber quais são as possibilidades nas muitas a que Deus nos pode chamar. E por isso ajudar os jovens a pôr as cartas todas, ajudar os jovens a conhecer as cartas, para depois perceber a que é que são chamados e fazer uma opção real para aquilo a que são chamados. Então termino. Claramente, este sonho que seja um caminho de discernimento acompanhado para todos os jovens possam ter a oportunidade de o viver. E por último, não nos esquecermos, como diz o nosso plano, que neste caminho batismal todos somos chamados à felicidade, à vida plena, à vida em Deus. E que é essencial ajudar cada um a descobrir a sua própria vocação, nesta certeza de que todos temos uma vida irrepetível. E se acreditamos mesmo nisto, há que ajudar cada um a concretizá-la, a encontrá-la e a concretizá-la, e não a ficarmos por metade. Obrigada. Como é óbvio para todos, vamos um bocadinho avançados na hora. Portanto, enquanto aqui a minha assistência de feedback agora me vai dizer mais ou menos quanto tempo temos até terminar, eu gostava de fazer uma reflexão que junta estes todos muito breve. Parece-me que as experiências que hoje aqui foram partilhadas e que nós vamos sempre ouvindo pelos nossos jovens é uma experiência muito parecida com o povo judeu que cantava os salmos em peregrinação, no trabalho, e que recordava as histórias pela qual a sua família atravessava. Quando eu falo de família, não falo no nosso contexto hoje de família, pai, mãe, filhos, que é um contexto muito reduzido, é preciso uma aldeia para criar uma criança, e aqui neste contexto, até na sequência da apresentação do Dr. Alfredo Teixeira, eu gostava de vos propor novamente, uma ideia de que a comunidade cristã é, na realidade, a família cristã que aceitou pelo batismo cada um das nossas crianças e jovens e tem a responsabilidade por inteira em ajudar a criar esse cristão. E aquilo que nós nos apercebemos no testemunho destes jovens e que vemos nas nossas comunidades, quando nós falamos que um jovem evangeliza outro jovem, nós, na realidade, falamos que toda a Igreja evangeliza aquele mesmo jovem, porque eu, se estou mais atrás no caminho, vou olhar para quem está mais à frente e quem está mais à frente olha para mais atrás. No fundo, há aqui um percurso de pedagogia que nós sabemos que está na fundação da Igreja, um papel que ajuda a educar e a formar e a crescer. Todos os mais jovens, sejam eles em que idade se encontrem, mas aqui estamos a falar de aqueles que estão mais verdes na fé e que precisam de crescer para, portanto, toda a Igreja, se olha os seus olhos, se volta os seus olhos para os jovens, não tem a ver com os lindos olhos e os lindos cabelos que ainda estão com cor, mas sim esta vontade de querer fazer com que aquela fé floresça. Pronto, não temos tempo para perguntas aqui, portanto, nestas confortáveis cadeiras vermelhas, portanto, quando nos levantarmos, teremos a oportunidade para nos encontrarmos lá fora, fazemos perguntas a estes intervenientes, falarmos sobre estas questões todas que estão aqui e depois organizarmos para regressarem aqui à Obrigada.